Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, no próximo dia 14 e 15 de maio, o governo brasileiro, através da Agência Nacional do Petróleo, promoverá no Rio de Janeiro o que me consta ser um dos maiores leilões das bacias petrolíferas do país, promovidos pela Agência Nacional do Petróleo. Quero trazer aqui uma profunda preocupação com esse leilão a ser realizado pela ANP nos próximos dias 14 e 15 de maio. Considero esse leilão, e eu não estou exagerando nisso, que ele representa a um só tempo uma grave ameaça à soberania energética do país e uma clara dilapidação das riquezas nacionais por meio de entrega ao capital privado nacional e ao capital privado multinacional. Nós estamos tratando do leilão de uma enorme quantidade de reservas nacionais de petróleo. E eu considero que a Agência Nacional do Petróleo, a Petrobras, o governo brasileiro, deveriam dar ouvidos às mobilizações da sociedade civil, dos sindicatos nacionais de derivados e dos sindicatos nacionais de petroleiros sobre este tema. Em 1997, por meio da Lei 9478, o então presidente Fernando Henrique Cardoso, com apoio da maioria parlamentar existente nas duas casas do Congresso Nacional, pôs fim ao monopólio da Petrobras. Esta lamentável lei lesa pátria abriu a possibilidade que qualquer empresa constituída sob as leis brasileiras, mesmo que de fato sendo uma subsidiária de grandes conglomerados estrangeiros, pudesse explorar as riquezas nacionais. Veja, senhor presidente, que o que a Lei 9478 possibilitou foi que qualquer empresa internacional subsidiária de interesses externos, desde que fosse constituída sob leis brasileiras, pudesse fazer exploração das nossas riquezas estratégicas. O tamanho das reservas colocadas à disposição das empresas privadas desse leilão, ou seja, da 11ª rodada de licitações de blocos exploratórios, é alarmante. E já rendeu inúmeras denúncias por parte de entidades representativas dos trabalhadores petroleiros de todo o Brasil. Lamentavelmente, isso tem contrastado com o silêncio por parte do governo brasileiro e por parte da Petrobras, que, na verdade, junto com a ANP, são os verdadeiros promotores desse leilão, que, reitero, no meu entender, é antinacional. A ANP leiloará, senhor presidente, 289 blocos exploratórios em todo o país, sendo 123 blocos em terra e 166 no mar. As áreas escolhidas estão distribuídas em 11 bacias sedimentares, localizadas nas regiões Norte e Nordeste, além do estado do Espírito Santo. Desde que o monopólio da Petrobras foi quebrado, foram realizados 9 leilões. Neste processo foram privatizados cerca de 280 blocos, beneficiando 75 privadas. Metade delas é constituída por multinacionais que atuam no Brasil, terceirizando a exploração e produção de petróleo, tornando mais precário as condições de trabalho e expondo trabalhadores, comunidades e o meio ambiente a riscos constantes. Segundo o que já foi noticiado pela imprensa e pelo próprio governo, para esta rodada foram habilitadas mais de 60 empresas egressas de 15 países. São empresas multinacionais que terão acesso a uma riqueza estratégica para o nosso futuro e para o nosso desenvolvimento. Foi o próprio governo que disse que essas novas reservas energéticas constituem um verdadeiro, abre aspas, bilhete premiado para o país,
O que está acontecendo com esse leilão, o que ocorrerá com esse leilão, é que nós submeteremos um bilhete premiado, já dito pelo próprio governo, à tutela dos interesses de multinacionais, à tutela dos interesses privados internacionais. Nós estamos, na prática, abrindo mão do bilhete premiado que tivemos com a conquista destas áreas de riquezas estratégicas para o nosso desenvolvimento que foram descobertas. Ao concluir, senhor presidente, ainda sobre esse assunto, quero destacar que o lote 1 do leilão trata de uma área denominada Foz do Rio Amazonas, que está localizado no meu querido estado do Amapá. Certamente a exploração dessas reservas provocará no Amapá variados impactos econômicos e sociais na nossa região, em especial nos municípios de Oiapoque, Calçoene, Amapá e no município de Macapá. Municípios estes que serão atingidos com os impactos da provável exploração futura das riquezas do petróleo na nossa região. Não se trata aqui de questionar algo que foi questionado na imprensa do meu estado sobre eventual risco que teríamos de perda de royalties da exploração dessas eventuais futuras jazidas de petróleo. Esse risco não corre para o Amapá, mas nós do Amapá já tivemos uma péssima experiência de impactos desagradáveis de projetos de extração mineral, notadamente na Vila de Serra do Navio e no enclave do projeto Jari, no sul do Amapá. Nós não queremos que as riquezas do petróleo a ser extraído no Amapá sejam somente revertidas com eventuais futuros royalties. Deve e é necessário e urgente um debate com a Agência Nacional do Petróleo sobre os impactos de uma futura exploração. Diante disso, estou tomando duas providências. Primeira, estamos solicitando audiência com a Agência Nacional de Petróleo, provavelmente para o próximo dia 20. Nessa audiência, estaremos convidando os prefeitos das cidades de Amapá, Oiapoque, Calçoene e Macapá, além do próprio governador do estado, para debatermos os impactos de uma eventual futura exploração de petróleo na região. Segundo, estou solicitando na Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle uma audiência pública com a presença da ANP, do Ministério das Minas e Energia e da Petrobras, para debatermos os três temas que considero fundamental. Quais são os impactos para o meio ambiente dessa eventual futura exploração de jazidas? Qual a garantia que existe dos interesses nacionais sobre esse leilão? E, em especial, quais serão as medidas mitigadoras de um eventual impacto no estado do Amapá em decorrência de uma eventual futura exploração das jazidas de petróleo ocorrendo na costa amapaense. Esse tema, senhor presidente, deve ser de fundamental reflexão para todos nós. Eu reitero aqui ao concluir, foi dito que essas jazidas, eventuais jazidas, localizadas entre o Rio Grande do Norte e o Amapá, são um bilhete premiado para o nosso país. Nós não podemos entregar esse bilhete premiado à sanha de interesses externos que nada tem a ver com o nosso presente e com o futuro do nosso país.